Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que deu o prazer de vos saudar. É o seu irmão em Cristo, Pastor Wellington. Mas, irmãos, o vídeo de hoje é sobre o segundo casamento. Você que está aí com dúvidas, vamos para a palavra. A palavra, ela vai nos falar. Mas, irmãos, tem muitos pastores que estão ensinando errado. Está ensinando a igreja errado. Falando que o segundo casamento, Deus permite. Mas, irmãos, vamos ver nas Escrituras Sagradas? Mas, irmãos, a palavra do Senhor vem nos falar em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 11. E eles disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Vamos também para, louvado seja Deus, Lucas, capítulo de número 16, versículo 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Louvado seja Deus. A palavra também do Senhor vem nos falar em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Mas, irmãos, a Bíblia está nos falando. A Bíblia é bem clara. Aqui na Bíblia não abre exceção para o segundo casamento. É mentira o que falaram para você. É mentira o que o seu pastor falou para você, que o segundo casamento é permitido. O segundo casamento só é permitido quando um do cônjuge ele morre. Aí sim, o homem ou a mulher está livre para casar com outro. Mas enquanto um viverá, o outro não pode. Louvado seja Deus, porque se o marido está adulterando contra a sua esposa e decidir não dar prosseguimento mais no casamento e separar, e um casar com outro ou com outra, e isso está cometendo adultério. Isso é um pecado grave, é um pecado que está levando muitos para o inferno. Louvado seja Deus. A Bíblia também ela vem nos falar em 1 aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, o 1 Coríntios aqui, a Bíblia ela vem nos falar, se porém se apartar, se separar, se está ali um casal e decide separar, a Bíblia ela vem nos aconselhar, ela vem nos falar que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a sua mulher. A Bíblia ela é bem clara. Louvado seja Deus.
e manda se reconciliar. Porque, amados irmãos, muitos usam a passagem no Evangelho de Mateus. Vamos estar lendo neste momento para justificar o seu pecado, para justificar aí o segundo casamento, para poder estar aí, permanecer neste pecado. Ei, é mentira do inimigo. O inimigo, ele tem enganado a muitos, e muitos têm ido para o inferno, porque o seu pastor está ensinando errado. Porque muitas das vezes o pastor está no segundo, no terceiro casamento e não prega sobre isso. Ou então tem membros na igreja que está no segundo, no terceiro casamento e o pastor não prega sobre isso. Com medo de a igreja esvaziar, de perder membros. E eu quero falar para você. Ei, não tenha este medo. Não seja um covarde. Pregue a verdade. O segundo casamento é uma mentira. O segundo casamento, você está em adultério. Mas como assim, pastor Wellington? O segundo casamento é adultério. Ei, enquanto o cônjuge estiver vivo e você está com outro, você está com outra, isso é pecado. E é um pecado que vai te levar ao inferno. Estuda a Bíblia. Lê as Escrituras Sagradas. Aleluias. Porque Deus, ele é bem claro. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é clara em nos falar. A Bíblia, em toda a Bíblia, não abre exceção para o segundo casamento. Aí muitos pegam Mateus capítulo 5, versículo, louvado seja Deus, Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não se por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos para Mateus capítulo 19, versículo 9. Você pode pegar sua Bíblia e estar conferindo. Mateus 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mas pastor, o meu pastor, ele leu este versículo para mim e falou que é certo, eu estou certo. O meu marido cometeu um adultério e eu posso sim casar com outro. Eu posso sim casar com outra. Ei, a Bíblia não abre exceção não, meu filho. A Bíblia não abre exceção não. Para o segundo casamento, isso é mentira. Isso é mentira. Mas como assim? Mas irmãos, em Mateus capítulo 19, versículo 9, a Bíblia está falando aqui sobre, amados irmãos, sobre fornicação. Prestam bem atenção. Fornicação, que significa, louvado seja Deus, imoralidade sexual. São sexos ali de solteiros, de pessoas noivos, de pessoas que estão solteiros. Ou seja, lembra de José e Maria? José, quando estava noivo de Maria, ali ele descobre que Maria engravidou. Ou seja, José até pensou que ela tinha cometido imoralidade sexual. Até pensou que não em desistir do seu noivado. Mas foi o anjo do Senhor, louvado seja Deus, veio a José e falou que Maria estava grávida e era Jesus que estava no seu ventre. Aleluias! Então José não desistiu do casamento. Ou seja, ali Maria,
Ela não cometeu imoralidade sexual, não. Cometeu, não. Ela estava grávida. Era Jesus Cristo que estava no ventre de Maria. Então, meus irmãos, este versículo está relacionado ao povo judeu. Porque o noivado do povo judeu é um noivado próximo. É diferente do nosso. O noivado, ou seja, estando noivos, e um descobrir que o outro cometeu imoralidade sexual, ali prostituição, fornicação, louvado seja Deus, contra o outro, ali está o noivo ainda, não estão casados, ou seja, pode sim separar e casar com o outro. Por quê? Porque estavam noivos ainda, não estavam casados. Mas, irmãos, estuda mais a Bíblia. A Bíblia ela vem nos falar em Osias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas, irmãos, aqui é uma advertência ao povo de Israel, que tinha ali rejeitado a instrução do Senhor. E assim, irmãos, é nos dias de hoje. O povo está rejeitando a instrução do Senhor. O povo está rejeitando os mandamentos do Senhor. O povo está rejeitando a Escritura Sagrada. Muitos estão sendo amantes de si mesmo. Muitos estão fazendo somente a sua vontade e achando que ali está certo. Mas temos que estar nas Escrituras. Temos que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. Mas, irmãos, estes versículos estão relacionados ao noivado judeu. E muitos pastores, infelizmente, pegam este versículo para poder ensinar errado, ensinar a igreja errado, que é sim permitido aqui tem uma exceção para o segundo casamento. É mentira. É mentira. Não abre exceção nenhuma para o segundo casamento, não. Só é permitido o segundo casamento, louvado seja Deus, quando um dos cônjuges, eles morrem. Se o seu marido, ele morreu, então a mulher está livre para casar com outro. Ou seja, a mulher faleceu, o marido está livre para casar com outra. Mas, infelizmente, tem muitos que estão ensinando errado. Desperta, igreja. Se arrependam. Jesus está voltando. E para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma? Desperta, igreja. Desperta, povo meu. Jesus, ele está voltando. O tempo é breve. Mas, irmãos, dá para vocês observar aqui que no versículo de número 9, de Mateus 19, está a fornicação. Aqui não está adultério. Prestem bem atenção. Se fosse uma exceção para o segundo casamento, aqui estava, era assim, ó, adultério, ou seja, ou então moicheia, que significa adultério. Então, ensinaram errado para você. Não há exceção nenhuma em toda a Bíblia para o segundo casamento. Somente quando ele morre, o outro está livre para casar com outro, com outra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.